Fala galera, aqui é o Guilherme Massa, cofundador e CMO da Liga Ventures, e esse aqui é o LigaCast, o seu podcast que tem trazido empresas que estão transformando resultados e inovação na prática para a sociedade, enfim, para os negócios. E eu estou aqui fechando já reta final da primeira temporada desse ano com convidados super especiais para a gente falar muito sobre inovação no setor de saúde. Estou aqui com o Jorge e o William da DASA. Muito obrigado por ter aceitado o convite aqui do LigaCast. Queria que você se apresentasse aqui para a audiência, começando pelo Jorge. Maravilha. Guilherme, muito obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês, dividindo um pouco a nossa experiência, o nosso dia a dia lá na DASA. Bom, eu sou o Jorge Stacoviak. Eu atualmente estou como diretor da área de tecnologia para as frentes de hospitais, diagnósticos e toda a operação que toma conta dos hospitais e unidades diagnósticas da DASA. E um baita parceiro aqui da área de engajamento por startups aqui com o William, que vai se apresentar na sequência, onde a gente bota para execução uma série de iniciativas que aparecem e que são tratadas através da área de inovação. Então, um prazer estar aqui com você. Vamos bater um papo aqui e mostrar um pouquinho como é que a gente faz lá na DASA. Boa, Guilherme. Obrigado por receber a gente aqui nos estúdios da Liga, na casa da Liga. Sou o William Bucater, engenheiro trabalhando na área da saúde. Atualmente lidero a área de inovação aberta da DASA e acho que aqui a gente vai ter um papo muito rico. Fico muito feliz do Jorge estar aqui e a gente poder mostrar como que a área de inovação está trabalhando em parceria com as outras áreas de negócio, que é um pouco sobre isso. Cada vez mais a área de inovação junto, colada ali e principalmente com TI, até porque a gente está dentro de tecnologia. Então, eu espero que seja um papo muito legal aí para quem nos ouve. Maravilha. Então, já vou pegar teu gancho aqui, que é... Explica como na prática que vocês estão integrando essas áreas, em particular tecnologia, que costuma ser um dos lugares, digamos assim, famosos de gargalo para levar projetos de inovação adiante. Tem algum momento que ainda é experimentação, como que TI colabora e depois que a coisa pode fazer um rollout, pode virar um projeto maior, como é que vocês trabalham em conjunto? Cara, esse é um ponto muito legal, Jorge, eu vou puxar aqui, você me complementa, porque durante um período de tempo, a gente, de fato, ficou descobrindo, experimentando a melhor maneira de trabalhar dentro do negócio. Então, eu não estou nem falando de co-criar com parceiro, mas como a gente consegue se conectar para que tenha uma esteira fluida. E hoje, a gente tem uma esteira robusta, a gente tem um fast tracking construído com todas as áreas de negócio da DASA, inclusive tecnologia, com as áreas especialistas, técnicas de tecnologia, cybersecurity, arquitetura e também as áreas de negócio de tecnologia, para validar qualquer projeto que a gente comece. Então, ela é uma esteira que está construída com SLAs reduzidos, também para não matar a inovação. Porque se a gente burocratizar muito, a gente sabe que perde o tempo. E aí é um pouco disso que a gente construiu. Então, acordos, políticas com as áreas. Sempre que começa um projeto, a gente inclui logo no começo, na largada, para garantir que tem o alinhamento para que depois o rollout seja fluido. E o Jorge, com todo esse escopo aqui dele de atuação para sistemas de diagnósticos e infraestruturas, entra como ponto focal de tecnologia. Ou seja, todo projeto a gente precisa de um sponsor e de um ponto focal de tecnologia também. E daí o pessoal deve olhar para você, Jorge, e falar assim, agora faz a mágica. Agora entrega. É bem isso que o William comentou, onde a gente tem uma esteira dedicada para receber esse funil. E com o desafio, principalmente do lado de hospitais, na companhia, onde a gente tem cerca de 15 hospitais. Mas cada um tem os seus processos muito bem estabelecidos, não necessariamente iguais. Então, para cada nova solução, para cada nova necessidade que aparece, que vem através do time de inovação, a gente tem que adaptar. Então, para isso acontecer, eu tenho que ter uma esteira dedicada. Aí nós recebemos a demanda, depois de validado na POC, a gente começa a escalar para cada um dos hospitais. Eventualmente uma customização ou outra, mas via de regra a gente já tenta aplicar para todos e mostrando sempre o valor que aquilo agrega. A gente tem vários cases que a gente acabou conduzindo juntos aqui e funcionou muito bem porque ele vai direto na cadeia de valor do hospital. A mesma coisa já aconteceu em diagnósticos, mas eu acho que em hospital a gente tem alguns cases muito importantes para poder dividir aqui ao longo do nosso papo. E Jorge, se me permite complementar aqui, cara, eu acho que assim, o que foi o grande divisor para uma virada de chave de sucesso, para a gente fazer inovação de forma fluida, foi incluir a turma de tech mais raiz aqui que a gente fala, desde o começo.
Então, no passado, a gente tinha um histórico de fazer a POC e incluir a galera no final, quando ia acontecer o rollout. Só que, às vezes, até para uma premissa de uma POC, você precisa ter uma base tecnológica um pouco mais robusta. E se você não inclui o pessoal antes, a gente sequer constrói um business case robusto de escala. Então, às vezes, você acabou onerando ali uma ou outra feature que deveria ser desenvolvida, que tem custo, que tem prazo, porque você não olhou lá no começo da POC, seu business case de escala também não foi completo. Então, eu acho que isso daqui que a gente foi se conhecendo e fazendo o nosso PDCA, ajudou a ser um divisor de águas também para que as POCs e projetos em escala tenham tanto sucesso. Vocês estão falando com uma certa naturalidade assim desse trabalho em conjunto e convivendo com tantas empresas. Eu sei que isso não é muito comum, né? Geralmente, a TI é envolvida um pouco depois, ou geralmente, quando ela é envolvida antes, ela acaba levantando a mão para muitos riscos. O que vocês aprenderam aí dessa relação? Você falou de envolver antes é um ponto. Que elementos, efetivamente, vocês já percebem que mudam na hora de fazer o business case, na hora de escolher a tecnologia, na hora de propor se é customizado ou não? O que em alguns casos, a startup tem que fazer do lado dela para se adaptar a vocês? Acho que são alguns fatores. E o que eu percebo, eu vim de outros mercados que não da saúde, e eu concordo contigo, é sempre mais difícil. Mas eu acho que na saúde, boa parte das startups, elas têm um apelo muito forte para a cadeia de valor do negócio. E aí fica fácil da gente vender isso para o head do hospital, para o diretor de operações do hospital, porque ele vê valor naquilo. E, normalmente, em tecnologia, a minha área, especialmente na DASA, tem muito canal aberto com as áreas de negócio, com a operação do hospital mesmo. Então, entendendo que isso gera valor, entendendo que isso é uma condição que vai ajudá-los, e aí, quando a gente fala de tecnologia no mundo de hospitais, a gente ainda tem alguns sistemas core, vamos falar assim, muito quadrados, muito monolitos. E, via de regra, as soluções que partem das startups, partem das empresas que olham alguma cadeia de valor muito específica, elas têm uma rapidez de atender à necessidade muito ágil, muito rápida. E aí fica fácil da gente mostrar valor e meio que se vende sozinho, a gente não precisa nem fazer muita propaganda. O modus operandi disso funciona porque a gente viu o valor, porque a gente construiu um processo de governança aqui bem sólido para que a esteira acontecesse de forma rápida. Posso dar um case aqui, que a gente até falou um pouco, ligado muito ao agendamento cirúrgico, por exemplo, onde isso era um gap, era uma deficiência que nós tínhamos. E aí, a gente rapidamente conseguiu escalar isso dentro dos hospitais, porque resolvia um problema que nós tínhamos com os médicos, resolvia um problema do próprio hospital, porque a relação com o médico na DASA é mar aberto, muitas das vezes. Não são médicos só da companhia, é mar aberto. Então, às vezes o cara tinha que chegar 4, 5, 6 horas antes para fazer determinada cirurgia. Então, a gente conseguiu agilizar de tal forma que o cara chega minutos antes, meia hora antes, facilitando muito a vida dele, né? Que é uma vida bem dinâmica. Às vezes ele está operando no hospital, depois ele vai para outro. Então, a gente conseguiu otimizar muito o tempo dele e, obviamente, ajudar no controle ali da gestão do próprio hospital. Então, tem inúmeros casos, mas foi dessa forma que a gente achou um meio de fazer acontecer. E vem acontecendo. A gente tem várias situações que foram agilizadas nesse sentido, com essa governança estabelecida, uma parceria entre a área do William e a minha área. E tem funcionado, viu, Guilherme? Bem bacana. Cara, que interessante você ter falado isso, porque imaginei que a tua resposta ia seguir muito mais numa linha de processos para integração de sistemas e, de repente, você foi... Na verdade, vocês dois acabaram comentando muito mais sobre a proximidade com o negócio e a startup meio que se vender sozinha, como esse caso do agendamento para centro cirúrgico. O quanto que vocês percebem que essa cultura também de trabalhar a inovação está nessas áreas de negócio, né? Eu entendo aqui como os representantes que, vocês estão defendendo um pouco essa bandeira, mas o quanto isso também já está lá no restante da companhia? A área de inovação aberta ela não é uma área nova na DASA. Tenho que dizer que ela começou em 2017. Então, Faz tempo já, hein? Tem tempo, E assim, foi naquele boom em que todas as empresas tinham área de inovação aberta, CVC, CVB e tal, tudo mais. A gente começou num formato um pouco diferente. A gente não lançou nenhum grande CVC, nem CVB, nem nada. Começamos ali com uma área de inovação aberta, colocando o pezinho, criando o nome da DASA no ecossistema e trazendo para dentro de casa essa cultura. Então, foi um trabalho ali entre 2017 e 2020/21 de criação de cultura, de mostrar que quer experimentar, de trazer para as áreas de negócio também, que a gente pode ter uma possibilidade
fora de casa, porque às vezes a gente quer desenvolver uma melhoria e esbarra em tempo, em custo, em sustentação de OPEX. Isso tudo aqui do ponto de vista de tecnologia, fora do ponto de vista de negócio. Então, a gente ajudamos a criar essa cultura aqui na DASA e hoje é muito comum você ver as áreas de negócio pensando até nisso. Putz, tem um problema, será que não tem alguém fora que pode nos ajudar? Eu acho que isso daqui também ajudou a garantir, foi um passo importante para que a gente chegasse onde a gente está. E também aqui, até pegando o gancho do Jorge, a gente acabou mudando um pouco do mindset da área. E aí, hoje, a gente se vê muito mais próximo de uma área de inovação aberta / negócios, porque a gente entende que atuamos como orquestrador ali, entendendo as dores de negócio, mapeando de fato, cara, qual que é o seu problema, qual que é a sua agenda? Porque cada área tem a sua agenda, está declarada lá quando começa o ano, quais são os indicadores. E com isso, atuando no horizonte H1, que é o horizonte inicial, resolvendo dores de negócio, porque aí você não precisa pedir para fazer o projeto. Perfeito. Na realidade, a área de negócio te procura. Cara, eu tenho uma dor. A gente já fez um case em conjunto, será que não tem alguma outra coisa? E aí, então, cria-se um ecossistema dentro de casa que a gente tem tecnologia embarcada, porque sabe que a gente pode acelerar uma agenda de tecnologia também, é um desenvolvimento um pouco mais barato, em um prazo menor, porque a gente está pegando especialista, o negócio com a demanda e a área de inovação aberta ali como orquestrador. Então, acho que é um pouco disso. Interessante você ter falado do fato de estar pegando o Horizonte 1, né? 7 anos depois, de alguma maneira, vocês criaram uma forma mais fluida de que essas coisas que são mais o dia a dia, digamos assim, da companhia, e que certamente, se vocês conseguirem gerar impacto, movimenta muito dinheiro, muita eficiência. O que disso aí vocês já falam? Cara, com a ajuda da startup, a gente chegou num outro patamar, assim, chegou num estado da arte, e que antes você falou, pô, tô dependendo só da tecnologia interna ou dos times internos. Bom, como o Jorge falou, a gente tem vários cases aqui que a gente poderia citar. E aí, assim, do ano passado, 2022 para 2023, até porque pensando que a área de inovação aberta, ela precisa também dançar conforme a música, tem coisa que é muito legal de fazer, disruptar, inventar. A gente gosta de fazer esse tipo de coisa, é legal, mas a música que toca não é essa. Então, de 1 ano e meio / 2 anos para cá, a gente virou o nosso portfólio para esse horizonte de H1. Então, hoje a gente fala de 80% das iniciativas com foco no H1. E para quem está ouvindo aqui e talvez não conheça dos horizontes da McKinsey, o horizonte H1 de inovação, ele foca em inovação incremental no core. Então, assim, pequenos problemas, desafios que a gente tem, talvez uma antecipação de uma dor que vai ter no futuro, tudo voltado ao core. E lembrando que a gente está falando da DASA, que é uma empresa de saúde. Então, a gente acaba olhando para a ponta, mas também tem o back-office, que tem que sustentar. Então, a gente já operacionalizou até um case, inclusive, com finanças, que acabou de virar uma escala no começo desse ano. A gente fez uma POC, entendeu que tinha dores ali até de notas fiscais, de captura de notas fiscais dos nossos fornecedores, porque imagina, a DASA é uma empresa de mais de 40 mil funcionários. A gente tem muitos fornecedores também. E aí, uma dor de negócio que tinha em finanças era fazer a gestão desses títulos a pagar, que era descentralizada. Tem um monte de marcas, as notas chegam nas marcas e acabavam ficando ali sob a responsabilidade de quem recebia. Então, a gente entendeu essa dor no negócio, especificamente em finanças, e fizemos um teste que comprovou-se ganhos ali e hoje está escalado. Então, esse é um exemplo também que foge do nosso core e que ajuda a mostrar valor. Isso daqui é valor na veia para a companhia. Se você deixa de pagar um título, se você deixa de pagar uma nota fiscal, você tem imposto retido na receita, você tem juros do fornecedor. Então, é uma melhoria que não é uma invenção, mas que sim, tem um grande impacto na companhia e que talvez a gente não ia conseguir desenvolver um sistema que fizesse isso. Então, esse é um exemplo. Caramba, muito legal de ver que, vamos dizer, 7 anos depois, na verdade, fica evidente o discurso de vocês de que as coisas estão andando com uma robustez maior, né? Assim, com uma naturalidade maior e que atacar o H1, na verdade, é como você falou aqui, de saber o momento estratégico ou saber onde priorizar. Como que tem sido ao longo desse tempo essa variação de, cara, como que a gente olha coisas mais de transformação, mais adjacentes e que hora que a gente olha mais para o core? Boa, Gui. Até estava pensando aqui. Falei, a gente está focando no H1, 80% é H1, para ajudar a estratégia da companhia. Mas isso não significa que a gente não olhe para H2 e H3. Os outros 20% estão pulverizados em iniciativas de H2 e H3, muito no sentido de ajudar a preparar o terreno. Porque, assim, estamos todos remando.
Tá todo mundo no mesmo barco. E a gente está remando. Só que uma parcelinha do nosso portfólio está olhando para o futuro. E isso daqui, alinhado com as áreas de negócio, alinhado com tecnologia, dentro das 4 linhas ali. Então, a gente tem essa pequena parcela, sim. Tem cases que são um pouco mais inovadores, mas também com ganhos projetados. Então, a fórmula mágica aqui que a gente encontrou, e aí até pensando sobre esse tema de música, né, Jorge? É assim, como que inovação traz retorno também? Porque, assim, independente do horizonte, o que vai mudar é que você vai ter um retorno no curto prazo, no médio ou no longo. Uhum. Essa foi uma outra virada que a gente teve. Então, quando a gente olha a distribuição de portfólio, independente do horizonte, a gente está atrelando a eficiência financeira para a companhia. Ah, que legal. Na tua área, que provavelmente já era demandada para vários desses projetos que o William está comentando, como esse trabalho de inovação aberta complicou o jogo no sentido de gestão de portfólio, porque provavelmente aumentou a quantidade em número de projetos, mas e o quanto que ele ajudou a dar vazão, né, para as coisas saírem mais rápido do papel ou de, sei lá, desenvolvimento de funcionalidades? Boa. Bom, ajuda muito. Acho que, em grandes linhas, a gente teve que se adaptar um pouco dentro da estrutura de tecnologia para poder atender esse nível de demanda. No começo, mais complexo porque não estava estruturado, mas depois de um tempo, a gente conseguiu dedicar time para receber a demanda, muito por conta, no mundo da saúde, tem uma questão muito de integração. E isso nos fez tomar algumas decisões. Eu acho que do ponto de vista do make or buy, or build, né? Era muito build. A gente sempre queria desenvolver tudo dentro de casa. Ainda no setor de saúde, isso é extremamente comum, né? Sim, mas muito complexo também. Porque é muito dependente de pacotes. E via de regra em saúde, a gente tem muito pacote em tecnologia. E normalmente monolitos mais antigos, etc. Diante, eu acho que da comparação com outros mercados. Saúde, ela está um pouco mais para trás no sentido de tecnologia. E ela vem ganhando velocidade, mas ainda tem um gap aí para cobrir. Então, era muito complexo você começar a desenvolver soluções desse tipo dentro de casa. E você acabava perdendo o foco para atender aquilo que o negócio esperava. Que, de certa forma, às vezes está mais ligado a uma questão de eficiência, uma questão de produtividade. E não necessariamente eu inovar em algum fluxo do negócio especificamente. Óbvio que ajuda, mas não para desenvolvimento. Então, a gente acabou mudando a estratégia. Se tem alguém que está pronto, é só plugar, vamos nessa. Né? Vamos integrar, vamos testar. Então, com o apoio, com a iniciativa partindo da área de inovação, a gente criou essa esteira, adaptou esse funil para chegar isso estruturadamente para dentro da área de tecnologia e, a partir daí, a gente escalava à medida que a gente conseguisse integrar as soluções. Sempre com o apoio de uma área de arquitetura para validar o modelo, se está aderente àquilo que a gente também buscava, isso dentro da governança que a gente tem estabelecida. E, mais importante, a área de segurança da informação. Porque, muitas das vezes, as startups ou as empresas que oferecem, elas não estão tão preocupadas com elementos mais de segurança, de estabilidade. Estão mais focadas na funcionalidade. Então, esse sempre foi um fator. O que motivou em muitas das parcerias que a gente fez, de co-desenvolver soluções dentro da própria solução dele de segurança, de melhoria significativa dentro da oferta que eles nos faziam, né? E a gente teve alguns casos até para soluções de imagem, por exemplo, onde a gente ajudou a co-desenvolver, junto com a startup, um modelo de segurança para ele, que ele não tinha. Né? Olha só. E o risco é nosso. A partir do momento que você toma uma decisão de avançar com uma empresa parceira, uma startup, mas quem responde pelo dado do prontuário, pelo dado do médico, pelo dado daquele paciente, é a DASA. Então, a gente tem essa preocupação dentro dessa governança estabelecida. Então, para responder a tua dúvida, a gente afunilou, criou uma esteira específica com gente dedicada para poder fazer as frentes fluírem. Caso contrário, não tem jeito. Se você compartilhar a tua operação para fazer isso, ela não vai fazer. Quem toca a operação vai sempre ter um pezinho para falar assim, opa, entre a opção A e a opção B, eu vou manter a minha casinha sempre em ordem, limpinha aqui. Não vou atacar projetos novos, né? Então, a gente dedicou time para construir e dar tração aqui nas demandas que chegavam da área do William. E não rola um ciúme, assim, no seu time de falar, eu quero ir para a área de projetos de inovação e eu estou na operação. Como que essa gestão de gente ali? Assim, eu estou há 3 anos na companhia. Desde que eu comecei aqui as frentes com o William, não houve. Pelo contrário, a gente se colocava como um único time.
principalmente quando a gente foi apresentar isso para as áreas de negócio. Né? Dizendo assim, é o time... até porque numa estrutura organizacional estamos na mesma vice-presidência. Ah, entendi. Então isso facilitou também bastante, né? De tecnologia está muito em linha com a área de inovação, para que a gente não tivesse nenhum tipo de mimimi, nenhum tipo de faísca aí. Então, teoricamente, a gente não teve nenhum problema. Acontecia em alguns momentos da iniciativa, às vezes, partir da área de negócio. Dizendo assim, olha, fui numa feira hospitalar qualquer, uma feira de saúde, conheci esses caras, bate um papo com eles. Só que meio sem profundidade. Aí depois que vinha para cá, aí o William e o time aprofundavam, a gente validava ali como TI, aí a gente voltava para assim, ó, legal, vamos investir aqui porque eu acho que tem caminho. Mas nunca houve uma questão de rusga ou de orgulho, assim, não, isso aqui foi eu que trouxe. Não é nosso, é da DASA. Né? Esse é um tema bacana, porque lá funciona. Nada é no CPF, é no CNPJ. Que legal, hein? Você comentou também um ponto agora que eu queria que vocês explorassem, que é 7 anos de maturidade de uma área de inovação e dessa conjunção aí entre as equipes. É meio natural que o funil de vocês vai ter horas que é mais puxado e horas mais empurrado, né? Então, hoje como que vocês percebem? É muito mais o time de inovação levando proposições, né? Analisando tendência e trazendo, ou é mais o time de negócios pedindo ajuda para, olha, falei com essa startup, ouvi falar desse negócio aqui de Open Health, me ajuda aí a pensar do lado da tecnologia, enfim, da tendência, qual impacto vai ter? Cara, essa pergunta é muito boa, porque em todos os discursos que a gente vai se apresentar, até para as áreas de negócio, a gente traz isso. Hoje, o que a gente percebe é que está muito meio a meio. Então, a gente tem uma grande quantidade de demanda das áreas de negócio, trazendo pelo menos a dor. Não necessariamente está atrelado já à solução. Em alguns casos, eles já têm uma solução em mente e aí passa no nosso processo e a gente vai avaliar essa solução frente a outras. Porque, assim, tudo começa na avaliação do problema. Então, se você me trouxe a solução, eu vou te falar, tá bom, qual é o problema? E aí, isso vai cascateando na nossa esteira. Em algum momento, a gente vai trazer a solução que ele trouxe para o parque para entender. Faz sentido essa solução ou não? Porque, às vezes, você me traz um problema X e a gente vai detalhar, na realidade, ele é Y. Então, não começa necessariamente falando, tá aqui o cartão dessa startup e olha aí o que você acha. Começa voltando um passo atrás. Por que você achou interessante? É isso. A gente tem um funil que a gente estruturou, que é uma metodologia proprietária da DASA, e que mescla agilidade, método tradicional e modelo de vendas. Modelo de vendas. Por quê? A gente entende que em todas as etapas, isso daqui foi um aprimoramento. Todas as etapas do projeto, alguém vai precisar estar sendo vendido, está sendo comprado. Então, o produto está sendo vendido. Quando eu entro na área de negócio e falo, na área de negócio, tem uma solução legal, eu estou vendendo para eles a possibilidade de eu entrar e explorar a oportunidade na área deles. Quando eu faço a POC, eu estou vendendo um relatório, olha, a gente fez uma prova de conceito na área de vocês, esse é o retorno. Então, a gente trouxe esse mindset, e que não significa empurrar uma solução. A gente vai fazer a venda do que é correto, do que é bom para a companhia, com esse olhar. E aí, sempre trazendo ali os principais stakeholders, os sponsors, para a mesa, para que eles estejam cientes. Então, a gente formaliza tudo o que acontece para garantir que tenha-se também orçamento. Então, a gente estruturou esse processo e aí esse processo ele começa olhando o problema. É isso, a gente olha qual é o problema, a gente analisa o processo, mapeia a causa raiz e aí só depois, quando chega na fase de melhorar, em vez da gente desenvolver dentro de casa, se não é nada que já está pronto e que a gente tem uma diretriz que não vai ser feita, aí a gente olha o mercado e vai buscar. Então, é um pouco disso. É assim que a gente olha. E aí, eu te digo que está bem meio a meio, está bem no páreo ali. As áreas de negócio estão trazendo muitas dores para a gente, às vezes com soluções, mas a gente também, com o nosso balão de oxigênio, de olhar mercado e tal, tudo mais, traz inputs, traz insights para as áreas e aí começa a explorar. Porque a gente criou essa relação de confiança. Eu acho que também é muito sobre o mindset. Eu estava ouvindo o Jorge falar aqui, e além da gente ter essa governança tal, tudo mais, além da gente ser irmão, porque estamos dentro da mesma vice-presidência, criou-se esse mindset com os resultados que vieram. Então, os resultados são, na realidade, um enabler para que tudo isso aconteça. Primeiro, tem que tirar a roda da inércia. A gente conseguiu tirar. E hoje, isso daqui já está meio que cultural. E a área de tecnologia tem que vender também, é isso? Parceira na dor e no amor, né? A gente tem que vender. Tem até um exemplo interessante do que o William está comentando, e aí eu acho que a gente pode falar que é um case que aconteceu
a gente está conseguindo rolloutar agora em parte dos nossos hospitais, que foi algo que nasceu lá atrás, um ano e pouco atrás, que é uma solução que a gente desonera a participação da enfermeira para algumas coisas, onde boa parte, quando você está ali num leito, né, num pós-operatório, enfim, o acionamento da enfermeira não necessariamente é só para aquelas para a atuação específica dela, né, de medicação, de controle, etc. Às vezes é para a refeição do acompanhante. Um serviço de hotelaria hospitalar, né? Que via de regra ela é acionada também, porque aquela campainha que fica dentro do quarto, né? É terrível, porque você está... faltou água, o ar-condicionado, o controle da TV não funciona. A gente já tinha olhado para uma solução dessa no passado, estabelecemos a parceria, mas ela não avançou, não foi à frente, por N questões. E aí, no ano passado, perto do final do ano passado, a gente destravou, era uma questão financeira, a gente resolveu, e a gente foi para uma POC num primeiro hospital. O hospital falou, caramba, eu tirei 90% de atribuições... 90%? Entre 80% e 90% de atribuições que a enfermeira não era o escopo dela, mas que ela fazia, e a gente conseguiu disponibilizar um maior tempo de maior qualidade para ela atender o paciente com maior qualidade, olhar para o NPS assistencial, e a gente direcionou todo esse backlog para as áreas de direito. O ar-condicionado vai para manutenção. Refeição? Nutrição. E a gente disponibilizava a campainha, teoricamente, né, virtual, direto para essas áreas. E aí a gente foi para o nosso maior hospital aqui em São Paulo, depois nós avançamos para o nosso hospital também referência aqui em Santo Amaro, Santa Paula, agora fomos para o Rio de Janeiro, e agora isso está indo de uma forma orgânica para os outros hospitais que estão olhando assim, caramba, mas isso faz toda a diferença no meu dia a dia aqui. Eu posso direcionar uma maior qualidade para o meu paciente. E aí o negócio viu vantagem. Então, eu concordo com o William, são algumas situações onde, às vezes eles vão empurrar, às vezes a gente vai empurrar do lado de cá, mas hoje a gente tem uma parceria, uma sintonia muito maior, porque eles começaram a ganhar consistência, eles viram que a gente consegue trazer alternativas muito relevantes para o negócio, e toda vez que eles também trouxeram, a gente deu vazão e deu eco para eles do lado de cá. E aí eu acho que criou uma relação bem bacana. Há de se falar também que eu acho que um ponto super importante para que isso tivesse acontecido é que em medicina, alguns médicos se especializaram em inovação médica. E aí não tem jeito. Quando esse cara vai para esse caminho, ele depende de tecnologia. E ele vê valor nisso. Então, ele faz uma conexão direta com a área de inovação e muitas das vezes com a própria área de tecnologia. E isso facilitou demais a nossa vida. Mas é uma conjuntura. Não aconteceu de uma noite para o dia. Ela foi acontecendo, ela foi evoluindo. Certo, Não, é isso aí, cara. Eu vejo você explicar esse case, Jorge, e eu acho que aqui o case fala por si só. Porque a gente está falando de H1, de horizonte de inovação, e a gente fala, eficiência financeira. Não é só isso. Cara, mas achei bonito demais. 90% do tempo das enfermeiras mexe no resultado da companhia, mexe direto na percepção de quem está internado, quem está recebendo o atendimento, e viabiliza tempo dessa pessoa para fazer atribuições para qual ela é formada, aí. Enfim. E aí perceba que não é invenção. A gente não criou o foguete da Tesla. Cara, é uma aplicação simples que deixa o paciente ter autonomia para falar se ele quer um suco de laranja ou ir tomar banho. E aí a própria companhia vai ver qual que é a equipe responsável. Não precisa a enfermeira aí em todos os casos. Então, o H1 foca também no paciente. A gente é obcecado para trazer o melhor atendimento para a população. Então, esse tipo de case também nos ajuda nisso. E aí a gente vai conseguindo tangibilizar os ganhos de outra forma. Seja em NPS, seja no retorno desse paciente, vai fidelizar ele porque ele gostou. Só quem já teve internado sabe como é ruim aquele botãozinho que você fica apertando, né, cara? E aí você aperta e você não sabe se a enfermeira ouviu e você fica apertando até quebrar o botão. Então, esse tipo de coisa é muito bacana. E aí, a gente teve ajuda muito grande do time de tecnologia nisso. Porque eles nos ajudaram a mostrar, de fato, o ganho da aplicação na ponta e ajudaram a conduzir, inclusive, esse piloto. Então, isso daqui foi muito bacana. E depois eu vou dar uma palhinha de onde veio essa empresa, de onde veio essa parceira, você vai se surpreender. Bem,
no final do podcast, no momento, aqui. deu liga. Não tem um momento deu liga? Tem, já vamos chegar nele aqui. O que eu achei também interessante é que você estava comentando, acho que faz um gancho de uma outra frente que eu queria abrir com vocês, que é que hora que a gente está falando de um desenvolvimento mais tecnológico e que hora que a gente está falando mais de uma mudança de processos do time. Então, fazer uma aplicação para você dizer se você quer um suco ou se você quer tomar banho, não é o estado da arte da tecnologia. É relativamente simples, mas o que você vai ter que fazer é um recombinado de processo. Espera aí, alguém que não é enfermaria só vai receber essa notificação e precisa recombinar processos. Nessa parte aqui eu acho que a gente cobriu bastante e talvez vocês tenham outros exemplos, mas eu queria ouvir então que horas que vocês estão dedicando energia em inovação que você fala, aqui eu preciso de inovação tecnológica mesmo. Deixa eu comentar diagnóstico, mas a área de saúde como um todo, ela já há muito tempo, né? É muito investidora de tecnologia porque você precisa avançar no cuidado médico, né? No cuidado da saúde. O que está no roadmap para isso? Quer trazer, o Jorge? Eu posso falar. O mundo da saúde ele não dá para fazer uma comparação tão binária quanto outros mercados. Uhum. E eu posso falar porque eu vim de mundo financeiro, mundo do varejo, já tive do outro lado do balcão como fornecedor. Ele tem algumas características que, se a gente olhar, ainda ninguém conseguiu disruptar os legados que existem aí. Uhum. E a gente está falando disso de mais 7 anos para cá. Então, você pega... vou voltar a falar de hospitais porque eu acho que é o exemplo mais factível, né? Você olha para os grandes RPs que os hospitais rodam, a gente fala sempre de 2, 3 que são sempre os mesmos. Uhum. Ainda não se disruptou. E você pega as grandes redes, utilizam sempre os mesmos. Mesmo os fornecedores americanos, que têm grandes soluções, não conseguiram tropicalizar as soluções deles para o Brasil. Então, eu vejo uma dificuldade de você ter aí grandes desenvolvimentos ou grandes adequações, porque o negócio acaba não aceitando. E por que isso? Porque o hospital é um ser vivo. E todos os processos do hospital estão ali dentro desse sistema. Então, dificilmente você vai conseguir disruptar, porque você está falando de vidas, você está falando de uma experiência com o médico, você está falando de uma situação que, às vezes, ela já foi construída lá atrás, quando o hospital foi fundado. Uhum. Você só vem adaptando. Então, é muito difícil você disruptar esses grandes blocos, na minha opinião, né? Mas, por outro lado, a gente consegue pegar alguns fluxos e aí sim você consegue agregar valor. E nem sempre você consegue só com tecnologia. Muitas das vezes você precisa mexer em processo, você precisa treinar. E sabe aquela coisa de aquele negócio a gente fala muito aqui no Brasil que a lei às vezes não pega, né? Uhum. Às vezes, para você implantar determinada solução, você tem que ir em quem usa. Então, não adianta eu vender a solução, por exemplo, como a gente falou aqui, da questão do paciente solicitar o serviço ali e desonerar a enfermeira, se você não ir lá e falar com a nutrição. Ô, nutrição, agora eu vou te dar um tablet, você vai receber aqui a solicitação do paciente direto para você. E eu vou te ajudar a organizar essa fila que vai chegar para você e você não vai ter capacidade para atender, porque a gente... Legal, desonerei a enfermeira. Isso aqui que o Jorge acabou de fazer, perceba, o que é isso? É uma venda, cara. Uhum. É TI vendendo. É isso aí. Aí. A gente não tá entubando, não é aquele vendedor que te para na esquina, oi, quer fazer o cartão? Não é isso. Assim, é convencer a pessoa. E isso faz parte de um mindset. Então, inclusive, eu não consigo ver tecnologia sem processo. Porque, assim, independente do que você vai trazer, você vai mexer no processo. Se você trouxer um novo sistema, você depende da pessoa conhecer. Como que ela vai usar esse novo sistema? Qual tela que ela abre? Isso envolve processo também. Então, uma grande mudança aqui que eu vejo para o setor da saúde, assim, participando dos fóruns que a gente participa, tá, olhando para as tendências, é que assim, quando a gente olha para... Eu também passei por alguns setores da indústria, e quando a gente olha para o varejo, quando a gente olha para bancos, todos esses setores tiveram uma grande transformação, né? É natural você ver, pessoal, turma do banco, hoje em dia, banco é tech. É tech no core com serviços de banco. Varejo é tech no varejo com venda de produto marketplace. A saúde está começando a passar por isso. É uma transformação digital que começa, onde tecnologia começa a fazer parte também do core da empresa, porque isso vem uma pedida do mercado. Mas agora a gente vai achar um corte aqui para fazer isso aqui viralizar.
Concordo totalmente com você, William. Por outro lado, talvez a percepção do mercado, ou os exemplos mais comuns pós-pandemia, foi que o mercado de saúde foi o que, sei lá, talvez mais liderou essa transformação em digitalização. E eu estou entendendo um pouco que você está discordando, de certa maneira, isso, que você vê avanços, mas que o mercado em si de prover serviços de saúde, ele ainda é muito analógico. Onde ele é tão analógico que poderia ser mais digital? Olha, pergunta do milhão do Guilherme, hein? Eu acho que a percepção que o Guilherme comenta está muito na linha de que, durante a pandemia, a gente conseguiu, inclusive legalmente, né, Sim. habilitar a telemedicina. Perfeito. Que antes era algo que alguns médicos faziam por problema de deslocamento e tal, mas nada regulamentado. Eu acho que isso deu a sensação para a população de que demos um salto. E é verdade. Mas acho que o ponto de partida que saúde estava era muito diferente de outros mercados. Então, a gente já fazia... Era mais aquém, então. Isso, bem mais para trás. É exatamente isso que eu comentei. Assim, o ponto de partida de saúde estava mais para trás do que, acho que outras... O varejo já vendia online, né? Já estava consolidado, estabelecido. Banco, você não precisa ir mais na agência há muito tempo, né? E você faz tudo ali pelo teu celular. Já é uma solução omnichannel há muito tempo, né? O varejo também, o tal da experiência digital. Mas em saúde, via de regra, quando seu filho tem um problema, para onde você corria? Você não perguntava para ninguém. Por cultura médico... do Brasil, você vai direto para o pronto-socorro. Deu febre, deu tosse, putz, vai ter alguma coisa, leva. Com a telemedicina, eu acho que deu essa sensação, dizendo assim, caramba, agora eu tenho um médico a hora que eu quiser. Eu posso consultar a hora que eu precisar. E muitas das empresas disponibilizaram isso de forma gratuita, inclusive, né? Hoje você vê que esse mercado vem ficando mais restrito. Porque voltamos a lotar os nossos pronto-socorros aí, principalmente por outras demandas, né? Dengue, etc. Mas eu acho que o ponto de partida de saúde durante a pandemia ele era outro, e por isso a percepção de um salto maior em relação a outros mercados. Não sei qual que é a tua visão. Não, boa contribuição, Jorge, porque assim, a pandemia forçou o setor da saúde a ser mais digital. E aí eu estava até pensando aqui, estruturando uma boa resposta para a gente trocar. Assim, quando a gente olha o setor, vou comparar com o banco, que é bastante digitalizado. Hoje em dia, você entra no seu aplicativo, você tem tudo na sua mão. Você sabe qual foi a sua classificação de gastos do mês, você consegue ver se foi mais com alimentação, com transporte. Você tem vários serviços no aplicativo, você tem uma possibilidade de disponibilizar os seus dados bancários com outras instituições, né? Na saúde, você pouco vê isso, né? E aí, quando a gente fala de plataforma, de fato, assim, uma plataforma que o médico ou que o paciente consiga ter tudo à palma da mão, aqui você já tem um ponto de partida diferente. E aí, a DASA, não quero fazer aqui um jabá, mas a DASA tem uma plataforma que é o Nave, que a gente investiu muito nisso e que tem trazido bons resultados, que é um produto da DASA, um produto de saúde, que você entra e seleciona, quero fazer exame em tal lugar, já vou fazer o meu check-in de forma automática. Isso é parte de colocar tecnologia no core. Então, assim, eu estava até ouvindo você falar, não é que eu discordo, eu acho que a área de saúde começou a colocar tecnologia no core um pouco mais tarde, e a pandemia foi o motivador que deu gás. Agora a gente está como parte desse movimento que começou recente, né? A pandemia é recente. Então, a gente fala de 2024, então é um pouco disso que eu vejo, sabe? Esse tipo de coisa que falta. Acho que a parte do que vocês estavam concluindo aqui é muito do sentido de transformação digital, é menos sobre a digitalização de equipamentos ou sobre lançar uma nova tecnologia disruptiva no mercado e muito mais de o cliente no centro, no caso de vocês, sei lá, o paciente, e como a jornada dele tem alavancadores, né? Tem os enablers ali através de canais digitais. Como você falou, por que eu tenho que chegar lá no lugar e pegar um ticketzinho para saber o meu número na fila? Posso fazer isso antes. Porque já faço isso, por exemplo, para avião há muito tempo. O check-in T2 igual a zero, para a turma que trabalha com esse tipo de coisa. É isso que se chama. Check-in T2 igual a zero é você eliminar o tempo de chegada, de pegar a fila e tal, tudo mais. E a gente está também trabalhando nisso. Sim. Perfeito. Até porque o processo ali no balcão geralmente é padrão. É um documento, sei lá, carteirinha do plano ou alguma outra forma de pagamento. Elegibilidade. Elegibilidade. Exato. E que talvez você já poderia ter antecipado tudo isso antes. Acho muito legal também porque toca num ponto de que você está pensando
que eventualmente um complicador na jornada, pelo menos uma coisa que vai proporcionar uma experiência ruim estamos em São Paulo aqui, né, fazendo a gravação. Puxa, se eu for me deslocar até o pronto-socorro e daí é toda uma... Já coloca a experiência que já está ruim, porque mexe com a saúde, num lugar pior ainda, que eu vou chegar num lugar, onde que eu vou parar? Pegar trânsito, dependendo do horário, daí onde que está meu filho, que eventualmente tem que buscar. Então vira uma jornada muito mais complicada, sendo que, se eu for dando mudanças ali mais digitais, talvez eu evite até a chegada ao pronto-socorro. E que toca num ponto que eu não posso deixar de falar com vocês, que é o seguinte... O mercado de saúde, do ponto de vista de... E achei maravilhoso que vocês trouxeram muitos exemplos de economia concreta ali para o negócio. Que é, o mercado de saúde está sofrendo com como rentabilizar o modelo do sistema de saúde. E tecnologia e inovação claramente são a forma disso acontecer. Tem toda, obviamente, uma discussão de modelo de negócios ou questões regulatórias, mas tem muito dessa jornada mais digital para integrar sistemas e viabilizar uma outra forma de consumir saúde. Como está essa agenda do ponto de vista de mais centrado no paciente e menos no médico, para que a gente tenha uma redução na inflação médica do lado da DASA? Poxa, se a gente conseguir responder essa pergunta, a gente resolve o problema da saúde no Brasil, né? Então vamos desembalar uns pouquinho aqui. O que passa aí nos corredores que vocês discutem sobre centralidade no paciente e o quanto isso mexe no dia a dia da DASA, que obviamente segue o padrão aí, que é mais pensado na classe dos profissionais de saúde. Sim. Bom, a gente tem muito claro lá estabelecida a jornada para o paciente. Em diferentes estágios, né? Estágios não, mas em diferentes necessidades. Aliás, para ser justo, DASA acho que é uma referência no Brasil de quem olha para isso, né? Porque muitas outras instituições estão bem aquém ainda, né? Do ponto de vista de olhar realmente a centralidade no paciente. Exato. E isso é um pouco do nosso propósito, por isso que eu acho que flui bem lá dentro da companhia. Mas não é simples, né? Porque você tem diante do modelo da saúde que a gente tem no país, uma dependência muito forte em operadora. Né? E a gente vê alguns movimentos, eu não consigo falar tão profundamente nisso, porque está muito ligado à estratégia, e eu acho que daria um outro podcast desse aqui. Então já vamos ficar o pré-convite para falar um dia dele. Boa, assim que a gente puder, a gente volta. Mas o ponto todo com uma dependência muito forte em operadoras, e a gente vê um movimento de mercado complexo agora acontecendo nos últimos 2 anos, e eu acho que vai projetar para mais 1 ou 2 anos aí pela frente, muita mudança, né? Muito merge and acquisitions, enfim, muita coisa acontecendo. Então, acho que o mercado vai se transformar nesse sentido. Diante do propósito que a gente tem estabelecido, que é a jornada do paciente, a experiência que ele tem e uma saúde de qualidade, porque pegando até o exemplo que você deu, né, de deslocamento e tudo mais, muitas das vezes o uso da saúde ele não é correto, né, dos habilitadores de hospitais, diagnóstico, etc. Ele não é feito da forma correta pelo paciente, que no desespero acaba indo para um pronto-socorro, mas muitas das vezes ele não precisa. E você vê isso em outros países, uma forma diferente de atuação. Tem um médico da família, você pega... Eu tenho um conhecido que morou na Holanda há muito tempo, lá você não vai direto para o hospital, você tem que ligar para o teu médico da família primeiro. Né? Então, esse modelo da saúde é o que a DASA acredita, de você ter estágios de validação e alavancas para você usar antes de você chegar às vias de fato, de ir para um hospital, de coletar um exame que talvez você nem precise. Né? E a gente sabe que no passado, muitas das vezes, fazer uma ressonância não era uma questão de meta. E não necessariamente você precisava fazer determinado exame. Então, o nosso grande objetivo é de manter, sim, eficiência, rentabilidade, etc., mas olhando sempre o paciente no centro dessa discussão para dar para ele a melhor medicina que ele pode ter. Então, acho que esse é o nosso mantra. E a gente, por mais que o nosso mundo da saúde esteja na situação que ele está nesse momento, das questões financeiras, de compras, de vendas, etc., a DASA nunca abriu mão disso. Nunca. E isso o Pedro, que era o nosso antigo CEO, e o Lício agora, falam muito. A gente não vai abrir mão de uma medicina de qualidade. Porque a gente pode encher o hospital. Né? E aí é um quesito que eu não tenho nem propriedade para falar, mas eu vejo como tecnologia e como usuário dos serviços da própria DASA, isso muito forte, muito latente. Então, eu vejo da seguinte forma, ainda vai se transformar muito, mas se você tem na sua linha de horizonte a jornada do paciente, o paciente no centro,
Eu acho que a gente vai focar em soluções que vão dar para ele a melhor experiência, onde ele tenha domínio do seu prontuário, onde ele possa decidir o que ele quer fazer com aquilo. E, óbvio, a gente como companhia, tendo diagnósticos, tendo hospitais, a gente vai dar a opção para ele de navegar dentro de uma única estrutura com a mesma qualidade. Poxa, você pode fazer teu exame, você pode fazer a tua cirurgia com a mesma empresa, que vai te dar o nível de excelência de medicina que você precisa. E é uma concorrência saudável, né? Aquilo que é melhor para a nossa população. Então, acho que ainda há uma evolução no mundo de saúde, uma regulamentação maior para, eventualmente, a gente partir para um Open Health, como Finanças fez com Open Banking, seguradoras estão tentando fazer algo no sentido de segurança, do mercado securitário. E eu acho que a saúde vai chegar lá, mas ela precisa ter alguém mais forte aí fazendo o sponsor disso ao longo dos próximos anos. É isso aí. E tudo isso que eu vejo a gente trazer, a tecnologia e a área de inovação aberta, elas são habilitadores, são os enablers para que isso aconteça, né? A gente não é o stakeholder principal, nem queremos ser os protagonistas, porque quem tem que ser protagonista é o paciente e o negócio. Então, o que eu vejo é que essa abertura de poder olhar a melhor forma de tratar o paciente traz muita oportunidade para a gente trabalhar. Porque sempre vai ter uma oportunidade, sempre dá para ouvir, putz, isso daqui poderia ser melhor, ou do ponto de vista de percepção, de atendimento, a gente poderia ter uma jornada mais digital, né? Nem 100% digital, mas você vai metade no pronto-socorro, outra metade você recebe seu exame de casa. Então, ouvindo isso e também se inspirando em outros segmentos, a gente consegue trazer, de fato, essas inovações mais pé no chão que o paciente consegue sentir, que ele consegue ir no nosso pronto-socorro, no nosso ambulatório, ou fazer um exame de sangue, por exemplo, e falar, putz, aqui foi melhor, cara. Para que eu vou em outro lugar se aqui eu tive tudo na palma da minha mão, eu consegui me integrar, eu fui no hospital, me navegaram para fazer um exame, eu já sei qual que é o local mais próximo que eu posso fazer o exame, quando que eu posso fazer, e depois esse exame já está disponível para o médico me avaliar via telemed. Então, esse tipo de coisa, quando foca na jornada, o ganho é, assim, na veia para o paciente, literalmente. E a gente entra como habilitador disso. Então, tá, legal, já que a DASA abre o caminho para a gente trabalhar dessa forma, como que a gente pode se posicionar? O que a gente precisa fazer para que isso aconteça? Cara, muito legal a visão. A gente já está chegando... O papo está fluindo muito bem, então já vou deixar esse pré-convite da gente fazer uma sequência, porque tem muito assunto. O mercado de saúde realmente é muito amplo aqui. Cara. Mas tem 3 momentos que eu quero percorrer com vocês para essa reta final aqui do nosso episódio. O primeiro deles, que você estava ansioso aqui, gerando spoiler para quem pegou aqui o episódio pela metade. Momento da Eu Liga, que a gente pede para o pessoal contar um projeto que a gente desenvolveu juntos como parceiros ou algum projeto que vocês falam, isso aqui me marcou, né? Foi uma mudança importante na empresa. O case que a gente trouxe aqui de hotelaria veio de uma parceria com a Liga. Em 2022, a gente rodou um programa de aceleração na DASA, parceria com a Liga, focado em acelerar negócios com startups. 5 startups ali, topo da lista, foram selecionadas. E dessas 5, 2 foram escaladas. Ou seja, estão com contratos ativos na DASA, agregando valor para o ecossistema, para o paciente. E um deles é esse caso que o Jorge trouxe da hotelaria. Então, assim, o momento de Eu Liga que eu posso trazer aqui para vocês é isso. Um case que a gente trabalhou em conjunto em aceleração de negócios. Daí surgiu um bom player que a gente olhou para dentro de casa e falou, cara, temos essa dor, acho que seria legal, a gente atenderia melhor o paciente, teria mais eficiência. E hoje esse case está escalado aqui, que veio de uma parceria nossa. Se você é enfermeira e está nos assistindo, parte do seu tempo economizado veio aqui por conta da Liga, então. Olha o jabá. Brincadeira à parte, mas que legal. Que outro caso, já que você não pode comentar qual é a startup, mas qual a outra solução que está escalada, que a gente conectou? A gente tem uma solução que foca na jornada, de novo, jornada de gestantes e puérperas. Eu sou pai, eu vivenciei aqui a paternidade junto da minha mulher e aí eu acompanhei também a maternidade dela, vi como que é difícil, né? A gente sabe que é muito difícil ser mãe. Você tem que dividir as rotinas, tal, tudo mais, tem que ter aquela capa de heroína e a DASA empatizando com isso, com uma startup que é especialista nesse tema. Hoje a gente vende serviços para outras companhias de cuidar
das gestantes, colaboradoras e puérperas dessa companhia, com uma régua personalizada. Então, focando nisso, ajudando a reduzir sinistralidade, ajudando a ter um melhor atendimento, um canal que essa gestante ou puérpera possa ter o atendimento 24 horas, para tirar dúvidas. Às vezes a gente sabe, aconteceu um pequeno sangramento, alguma coisa nesse sentido, a gente tem uma central que vai cuidar 24 horas da jornada dessa gestante e a gente disponibiliza isso como um serviço para outras grandes corporações. Esse é um outro pilar também da DASA. Então, essa é a segunda startup que está escalado um case de sucesso. Cara, que maneiro. Do lado da tecnologia, teve algum projeto que você fala assim, isso aqui me marcou quando vocês estavam trabalhando com startup, seja com a Liga ou aí na tua jornada de 3 anos? O mais recente foi esse, de hotelaria, que para mim tem sido uma experiência muito bacana de desonerar, mas como a gente já falou bastante dele, acho que vale falar de algo mais interno, mas que a gente está trabalhando numa frente agora de controlar a dispensação de fármaco, né? Esse é sensacional, cara. Porque esse é um grande ralo de perda financeira, muitas das vezes, né? E muito um olhar de fazer o melhor uso. Então, eu estou falando de como você usa melhor os medicamentos e os fármacos que a gente tem. Lembrando que a gente tem um viés muito forte de oncologia. E que a gente está falando de um remédio para dor de cabeça, de um remédio extremamente caro para manusear. Normalmente você não retira de uma cápsula, toma aqui, você tem que fazer uma combinação. E eu não sei exatamente o lado técnico dessa fala mais médica, né? mais farmacêutica, mas você tem que fazer milimetradamente ou no ml correto como é que você combina ali para determinada medicação. E às vezes, quando você abre um frasco, você não tem como guardar isso mais. Então, você tem um planejamento muito grande para a utilização de determinados medicamentos. Então, a gente fez uma validação, uma POC com uma startup nesse sentido, e ela trouxe para nós um horizonte aí gigantesco de governança e maior controle financeiro sobre esse processo de negócio. E não foi muito rápido entre avaliação, aprovação e começar o rollout disso agora. Olha só. Então, faz quanto tempo que vocês estão trabalhando com essa empresa? Nós começamos no meio do ano passado, 6 meses. No final do ano, a gente conseguiu a aprovação, depois das validações, POC, etc., com as áreas de farmácia, com a diretoria de oncologia, etc. Levamos isso à visibilidade de todo mundo, aprovou, estamos rolloutando. Então, começou já em alguns dos nossos hospitais, a ideia é que a gente termine ao longo desse ano, talvez começo do próximo, mas é algo que gera muito valor. A gente nem tinha tanto pipe para botar isso para rodar. Falei assim, putz, a gente já fechou nosso orçamento, já estava... Não, mas isso aqui vai fazer a diferença para a gente. E aí, rapidamente, entrou junto com inovação médica, a área de inovação do Will, tecnologia integrando a solução, porque ela tem uma série de integrações a se fazer nos RPs que nós temos. E está rolando, está acontecendo e é motivo de muito orgulho para a gente poder gerar valor para... É um processo mais interno, mas de gerar esse valor para a companhia, né? Então, acho que esse é um case interessante para dividir aqui com você. Poxa, sensacional. E toca naquele ponto que a gente falou de mudança no sistema médico para, de alguma maneira, gerar eficiência para o sistema como um todo. Então, pequenas... Assim, é um problema tão grande para ser resolvido que, se não forem essas alavancas por pedaços da cadeia, vai ser meio inviável, né? A solução. E o mais legal, Guilherme, que eu acho que é o orgulho que dá de trabalhar em algo que reflete para a própria sociedade. Cara. E aí eu penso sempre, eu falo isso muito lá, né, para o meu time, por onde eu passo. Pode ser minha mãe que está ali, meu filho, um parente, um amigo, ou mesmo a gente, né? Cara, gera benefício para nós mesmos, né? Isso volta na veia para quem está lá consumindo e dá uma experiência melhor. Porque ninguém procura um hospital. É diferente, você não vai comprar um produto, você vai quando você precisa. E quando você estiver lá, você tem que ter a melhor experiência para que você entre logo, saia rápido e a gente consiga resolver o teu problema, né? Então, eu acho que esse é onde a gente toca e onde a gente consegue tangibilizar boa parte do que a gente faz. E isso é sensacional. E não só a melhor experiência, mas também alto nível de segurança. Isso, né? qualidade que é o importante, qualidade médica assistencial. Esse tipo de case que o Jorge fala é muito gratificante, porque em algum momento que você passa pela jornada em um hospital, em diagnóstico, é natural que você vê algumas oportunidades. E a gente tem hoje a possibilidade de ajudar a resolver esse tipo de coisa. E aí é legal você chegar em casa, ou de repente você sai, conversa com amigos,
pô, tô fazendo um projeto X aqui, se você for no hospital lá, presta atenção nisso daqui. É a gente que está ajudando a fazer. Então, é gratificante você ver como o trabalho toca ali no paciente. Acho que isso é, assim, eu nunca tinha trabalhado em outro setor que eu pudesse ver isso com tanto propósito. Esse senso de gerar valor para as pessoas, para a vida delas real, é absurdamente presente no setor da saúde, né? Tangível. Com isso, queria abrir o segundo momento aqui nesse fechamento, que eu gosto muito de ouvir as histórias das pessoas, o que trabalhar com inovação tem transformado elas. Eu falo do momento, me liguei, né? Eu me toquei de alguma coisa que aconteceu, que me mudou. Vocês comentaram de alguma maneira um pouco desse projeto. Que mais que vocês falam assim, isso aqui, trabalhar com o setor de saúde, trabalhar na DASA, trabalhar com inovação, me desenvolveu em tal ponto? Olha, eu venho de uma escola que eu me formei aqui na melhoria contínua. Comecei a trabalhar na minha carreira com melhoria contínua, depois fui para projetos de estratégia. Então, eu vejo projetos como uma nuvem. Eu fui para inovação e aí faltava um pilar inovação aberta. E aí isso já estava no meu to-do aqui na lista de tasks. Quando eu fui convidado para me juntar à DASA, para compor a área de inovação aberta, e hoje liderando a área, eu fiquei muito feliz de poder ter essa perna a mais e ver como a gente consegue colaborar, não só dentro de casa. Você não precisa resolver tudo sozinho. Você pode pegar alguém que é especialista nesse assunto e, de fato, tangibilizar um ganho mais rápido, com menos custo, tudo mais, tudo isso que a gente já falou. E aí, algo que me marcou e que acho que foi um dos grandes motivadores de eu vir para a DASA, que eu tive um período... A minha avó, que era muito próxima de mim, ela ficou internada, ficou em UTI, teve uma queda grave. E aí eu pensei, putz, cara, tem muita oportunidade para melhorar o atendimento. Isso faz um bom tempo, faz 3, 4 anos, inclusive ela já se foi, mas isso ficou na minha cabeça, sabe? Eu tinha que ficar atrás ali das pessoas e eu pensei, não é possível que não tenha uma área, porque eu trabalhava com melhoria contínua e projetos. Eu pensava, não é possível que não tenha alguém que olhe para isso. Na saúde. Tem, só que tem muitos problemas para resolver. Então, a gente não vai conseguir atacar tudo. E aí, quando chegou essa oportunidade de trabalhar na saúde, isso me remeteu um pouco do passado. E hoje, quando eu vou na ponta, é normal, a gente está em UTI, às vezes a gente vai em UTI, a gente vai em leito de internação. E isso sempre volta na minha cabeça, cara, pensando, putz, pode ser que a avó de alguém, um neto ali com a avó esteja aqui e ele não sofra o mesmo problema que a gente teve há anos atrás. Então, isso me motiva, isso deu um estalo, isso é legal de trabalhar com inovação e principalmente inovação aberta porque a gente agiliza esse processo. Então, tem também uma pegada emocional aqui minha abrindo meu coração e aí eu me vejo super trabalhando com isso, sou apaixonado pelo que eu faço. Boa. Pô, aí agora ficou difícil para eu falar qualquer case aqui, né? Mas eu vou tentar falar alguma coisa mais dentro de casa. Como tecnologia, e a gente falou isso no início aqui da conversa, né? É sempre mais difícil você aceitar que alguém coloque o dedo na tua ferida e fale assim, você tem que fazer isso aqui de um jeito diferente. E para mim, esse momento que me vira a chave, né? Já há algum tempo, mas aqui, vou falar especificamente na saúde, é de que você não consegue resolver tudo sozinho. E esse mindset, ele tem que mudar, né? Porque eu tenho um mindset muito de execução, muito de operação, muito de... isso que tem que fazer? Vamos embora. Às vezes a gente até trabalha um pouco de uma melhoria contínua dentro da área de tecnologia. Mas disruptar é mais difícil quando você está dentro de uma rotina estabelecida, dentro de uma missão crítica. É complexo, né? Porque às vezes você está ali meio que... Putz, mas se eu mexer, vai embaralhar algumas coisas aqui e não vou ter tempo depois de arrumar. Mas quando você começa a pensar de uma forma diferente, onde aquilo agrega valor e tudo mais, você começa a perceber que não existe uma área só de inovação na companhia. Porque por mais que o Will toque a área de inovação aberta lá, ele também não consegue fazer nada sozinho. Não. E eu acho que o momento que as empresas aí, eu estou falando aqui para o time de tecnologia que vai me ouvir, abram espaço, deem abertura, porque às vezes era você quem deveria estar puxando isso na tua própria área e você não consegue. E assuma isso, vulnerabilidades. Então, quando você faz uma parceria desse tipo, e acho que esse foi muito bacana quando aconteceu, e por isso que muita coisa é fluida hoje lá, é porque a gente se complementa. Então, a palavra para mim é de complementariedade. Porque muita coisa nasce em inovação aberta, mas muita coisa vai ser executada em tecnologia. Se os dois não tiverem ali uma sintonia muito forte, não vai acontecer. Então, para mim, o momento eu liguei, né, que a gente comentou aqui, é isso, assim, canal aberto, escuta ativa,
Muitas das vezes é TI quem conhece mais, e principalmente em saúde, conhece muito dos fluxos de negócio e conseguem trazer contrapontos ou complementar visões que às vezes a startup simplifica, e aí é que é um negócio bacana, aí que a coisa fica legal, porque você cria ali um ambiente de cooperação, de ajuda, ou até de contestação, dizendo assim, isso aqui não vai para frente não, essa aqui você tira. Que é o que você estava falando, né? Da questão de terem tantos problemas para, de repente, resolver uma situação de internação, enfim, para resolver uma questão de medicação, e que é preciso juntar forças mesmo. É isso. E senão, não vai dar certo. Se alguém tentar impor alguma coisa, aí você na largada já fala assim, lá vem o cara da inovação. Aqui. O cara de TI vai falar isso, puta, lá vem aquele cara de inovação, cara. E é isso que a gente tenta mudar, dizendo, não, o que ele traz faz sentido, vamos lá. Muitas das vezes eu comprei briga aqui, para a gente ir à frente. Sim. Essa mesmo da hotelaria, ela ficou parada por muito tempo, porque outras gestões acreditavam que não faria sentido. Foi no primeiro hospital que a gente ganhou todo mundo. Olha só. Então é acreditar também um pouco. E eu acho que esse para mim foi o momento, eu liguei aqui do meu exemplo aqui que eu queria dividir contigo. O nosso tempo já está apertado, mas eu não tenho como não falar nesse episódio aqui com vocês da percepção sobre a IA generativa, porque esse assunto tem que tocar tecnologia e ele tem inúmeras aplicações no mercado de saúde. Para a gente ficar já no próximo episódio aqui, que a gente for falar juntos sobre a parte estratégica e também inteligência artificial, mas o que está no radar de vocês de que é utilizável hoje? Porque tem muita coisa, talvez, para o mercado de saúde que as pessoas vão vislumbrar. Isso aqui, lá na frente, o diagnóstico pode ser todo automatizado, mas pé no chão, o que realmente dá para usar hoje de IA e IA generativo? Cara, eu vi o Jorge, eu fui em uma palestra que o Jorge mediou. Eu vou deixar você falar, Jorge, porque, assim, depois daquilo a gente trocou um monte de figurinhas sobre isso, a gente compartilha da mesma visão, mas o Jorge vai falar, eu sei até o que ele vai falar, eu concordo muito com isso, cara. Isso é o futuro que vai ser utilizado a IA. É isso, eu fiz parte de uma conversa recente com alguns médicos, inclusive na bancada, né? E a pergunta é, o médico vai ser substituído, né? Uma das principais perguntas lá. E taxativamente todos falaram, inclusive médicos e não médicos que lá estavam, dizendo assim, não. Mas o bom médico, aquele que vai saber fazer o uso da IA generativa para ajudá-lo no processo, esse vai se dar super bem. Mas não há uma questão de substituição. Até porque a boa prática de medicina, ela demanda a relação física entre médico e paciente. Por mais que a gente tenha telemedicina, quando você vai para uma questão mais complexa, não há outro jeito que não seja a relação médico-paciente. É uma relação de confiança. É uma relação do seu médico com você. O que eu acho que a IA generativa vai trazer são habilitadores e facilitadores para essa jornada. Então, um diagnóstico que antes ele demorava uma semana, às vezes 2, ele vai ser encurtado e vai ajudar a ser um médico mais produtivo. Mas ele vai ter que saber lidar com esse tipo de coisa. E aí sim, o toque final é sempre dele. Ali é uma sugestão. A gente já tem soluções hoje que a gente testa de acelerar diagnóstico, por exemplo, por imagem. Onde a gente já tem solução que a gente está validando que em 5 segundos ele identifica um tumor de mama, por exemplo. Na própria estação ali de ultrassom ou de tomografia. Dentre várias outras que a gente vem validando. Regulamentado pela Anvisa, inclusive. Agora, isso é um acelerador. Ele não é o fim. O fim é sempre o médico laudando, olhando. Isso não vai ser substituído, até porque tem uma relação profissional ali, uma questão de responsabilidade, que não dá para assim, agora deu o diagnóstico errado, fala lá, liga lá na Microsoft. Não dá para acontecer. A relação é sempre médico-paciente, então ela não vai acontecer. Em tecnologia especificamente, aí mudando um pouco aqui, a gente vem trabalhando aceleradores desse tipo, em qualidade de desenvolvimento, questões mais do dia a dia, na utilização ali das ferramentas de colaboração e etc., e olhando para aquilo onde a gente consegue adaptar determinadas coisas. Achar que vai disruptar por completo, acho que a gente está longe disso. Mas eu vejo hoje que a IA vai ajudar muito em questões operacionais, de processos, onde a saúde demanda muita necessidade nesse sentido. E eu acho que quem conseguir sair na frente vai conseguir trabalhar muito a questão de produção dentro dos seus hospitais, dos seus centros de diagnósticos, que vai ajudar muito nesse sentido. Adorei o papo. Achei realmente assim, impressionante o quanto vocês conseguem trazer uma visão madura, sensata, do como aplicar inovação na área médica.
e com o pé no chão, né? O que dá para fazer hoje e como a gente gera ganhos reais para as pessoas e para os profissionais que trabalham ainda na cadeia. Queria que vocês encerrassem aqui no último momento que eu Se Liga, que é como que eu acompanho o que está rolando com a DASA, como que eu acompanho vocês e o que vem de próximos passos aí de inovação. Boa. Acho que a principal forma de acompanhar a DASA é no canal oficial. A DASA tem o site próprio e a área de inovação aberta também tem um site próprio que a gente divulga conteúdo, que tem, inclusive, convido aqui todos os empreendedores que estão ouvindo esse papo a entrarem no startupsdasa.com.br e se tiver algum tema correlato a isso daqui que a gente comentou, pode se cadastrar. A gente tem um portal que a gente chama de Radar de Startups e aí a gente, combinado nosso, daqui é um padrão, a gente dá o retorno toda segunda-feira para quem se cadastrou. Então, essa é a principal forma que a gente pode divulgar esse tipo de conteúdo no LinkedIn, também no canal oficial da DASA. A DASA é bem ativa, divulga cases como esse que a gente comentou aqui, mostrando os ganhos para os pacientes. Mas para os empreendedores eu faço esse convite. Entrem no nosso site de inovação aberta, se candidatem lá para a gente se conhecer e trocar figurinha e, de repente, trazer aqui, no momento do Eu Liga, um trabalho que veio disso daqui. Maravilha. Bom, acho que o William falou tudo, né? A forma de se conectar com a DASA são através dos canais oficiais. Ou a gente aqui, acho que poder inspirar alguma coisa nesse sentido também, ficamos à disposição. Foi um prazer dividir aqui contigo um pouco desse papo e falar que a saúde tem muito espaço. A saúde é um mar aberto de muita oportunidade. Coisas que ainda não estão resolvidas e possam ser resolvidas. De repente, você que está escutando aí, teve uma situação com familiar ou própria, você vai ver que ainda existem oportunidades. E se tiver algum insight, lembra da gente, vem falar aqui que a gente está aberto para ouvir. Jorge, William, muito obrigado aqui pela participação no LigaCast. Valeu, Guilherme. Prazerzaço estar aqui com vocês. Valeu, Guilherme. Galera, estamos na reta final. Esse aqui é o penúltimo episódio dessa primeira temporada do LigaCast de 2024. Na semana que vem a gente tem mais o último episódio, mas a gente vai continuar trazendo mais convidados e convidadas aqui ao longo do ano. Daí a gente vai mudar um pouco a pauta. Estávamos trazendo primordialmente lideranças de tecnologia e inovação, e daí a gente vai percorrer outros meandros no segundo semestre. Mas se você perdeu alguma das conversas, não se preocupe, no nosso canal no Spotify e também no YouTube você pode acompanhar todos os episódios e que a gente vai te ajudar a entender mais cases de quem está transformando inovação em resultado real. Esse aqui é o LigaCast. Obrigado da tua audiência.